Gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre intestino. Quarta-feira eu fiz uma live com a Vanessa. Quem perdeu, quem não assistiu depois, pode ir lá no Instagram dela, ficou salva lá a live. A gente falou bastante dessa questão intestinal. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm dúvida, né, em relação a isso, muitas pessoas com o intestino preso e até mesmo outros sintomas que não fazem relação, né, que possa ter a ver também com um funcionamento intestinal inadequado. E aí a gente então falou bastante sobre isso. E para aproveitar então que eu vi que, né, muita gente quer saber sobre esse assunto, hoje eu trouxe aqui um alimento que eu acho excelente, eu acho fundamental vocês terem aí na rotina alimentar de vocês, que ajuda muito o intestino. Eu quero saber se vocês fazem ideia do que eu tô falando, que alimento que é esse? Vamos lá, vou falar para vocês, hein, ó. Esse alimento, ele é um alimento prebiótico. Então, o que é alimento prebiótico, gente? Alimento prebiótico é aquele que vai passar ali, né, pelo nosso estômago, pelo nosso intestino delgado, vai chegar ali no nosso intestino grosso e ele vai alimentar as bactérias boas que a gente tem ali. Por isso que eu falo que esse alimento ele é muito bom para a saúde. E esse é um excelente alimento prebiótico, desculpa. Probiótico já é diferente. Nossa, gente, a bagunça que eu já fiz. Probiótico já é diferente. Probiótico já são às vezes os compostos ou até mesmo os alimentos que nos fornecem as bactérias para colonizar o nosso intestino, tá? Então esse alimento ele vai alimentar bactérias. Ó, já ouvi aqui brócolis, couve, aveia, chia, nenhum desses ainda, gente. Vamos ver, quero ver mais. Enquanto vocês vão falando, vamos ver quem que vai acertar primeiro, hein, gente? Que vai ganhar o e-book. Eu vou responder aqui algumas perguntas que o pessoal mandou lá na caixinha pra mim. Ó, a Cláudia me mandou o seguinte. Ela fez uma cirurgia de abdominoplastia, que é uma cirurgia plástica, e o intestino dela ainda não funcionou. Ela já tem 6 dias de cirurgia. O que ela faz? Bom, primeiro, esse alimento também já vai ajudar, né? Então vai ser importante a gente colocar esses alimentos prebióticos na alimentação e outros alimentos também que vão ajudar na função intestinal. Então, para vocês que têm intestino preso e pessoas que passaram por cirurgia também, tá tendo essa dificuldade, o intestino prendeu, não quer conseguir ir ao banheiro de jeito nenhum, então a gente pode usar ali, tudo que vocês falaram aqui é bom, tá, gente? Eu tô vendo que vocês estão mandando. Então fibras, pode usar óleo de coco, porque vai ajudar na lubrificação das fezes, pode ajudar também, a pasta de amendoim é muito bom, a ameixa que vocês falaram aqui é muito bom. Então esses alimentos eles vão estar inclusos, além desse que eu vou falar aqui hoje também. Inclusive vou fazer aqui umas receitinhas para vocês saberem como colocar esse alimento na rotina de vocês, tá? Então, ó, a Cláudia, então, para melhora do intestino depois da cirurgia plástica, gente, é muito importante usar esses alimentos. O kiwi, a ameixa, óleo de coco, a gente pode usar também a pasta de amendoim que eu falei, o próprio iogurte que vai ter probióticos. Então a gente tem que pensar em tudo que está acontecendo ali, por que o intestino não está funcionando, para poder ajudar. Silvana também perguntou sobre depois da cirurgia. Ela tá no pós-operatório e a cicatriz dela não quer fechar, já tem 2 meses de cirurgia. O que ela deve comer? Bom, Silvana, essa questão da cicatrização também é muito importante e a gente tem que sempre relacionar com o intestino, porque a gente precisa absorver minerais e vitaminas importantes para uma boa cicatrização e também proteínas, né, que vai ter um papel importantíssimo nesse processo cicatricial. Eu vejo que as pessoas têm dúvida porque a recomendação depois da cirurgia é comer muita proteína. Só que aí, se você comer proteína em excesso, essa proteína em excesso também vai causar um retardo da cicatrização, porque aumenta muito, às vezes, o processo inflamatório, então isso retarda. E se você comer proteína de menos também, vai faltar nutriente para uma boa cicatrização. Por isso que, às vezes, tem pessoas que têm muita dificuldade em cicatrizar. O que eu sempre falo você precisa ter uma quantidade ideal.
Qual é essa quantidade ideal? Depende da sua estrutura corporal. Então essa quantidade ela é individual, tá, gente? A gente precisa fazer um cálculo, precisa ver qual é a sua necessidade para poder saber a quantidade exata de proteína que você precisa. No pós-operatório isso é fundamental, gente, porque é um momento em que o seu organismo está precisando ter reparo, né? Está precisando de conseguir consertar ali o que foi feito, né, durante a cirurgia. Então é importante prestar bastante atenção nisso, tá bom? Vou responder aqui mais uma pergunta também. A Chiara perguntou sobre a proteína vegetal e animal, para eu falar mais sobre esse assunto aqui. E hoje, inclusive, vai ser muito propício, gente, porque eu vou fazer com esse alimento, mais uma dica aí para vocês, eu vou fazer uma preparação aqui que vai ser um risoto de quinoa. Então, a quinoa, ela é um ótimo alimento vegetal e que tem um teor interessante de proteína, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês um pouco mais sobre esses alimentos, porque isso vai ajudar também. E a Tatiana perguntou aqui também se comer abacate à noite engorda. O abacate é outro alimento que muita gente tem dúvida sobre ele, né? Porque todo mundo fala, ai, abacate é muito calórico, pode comer abacate. Então, assim, gente, o abacate, ele não é um alimento que engorda sozinho, né? Então, eu falo sempre assim, depende muito do que você come, de toda a sua alimentação do seu dia, porque se a sua alimentação, ela for realmente muito densa, energeticamente falando, né? Se você come o abacate também, aí sim você vai poder engordar. Agora, se a sua alimentação for equilibrada, já for pensada realmente para emagrecimento, o abacate ele é um alimento muito bom mesmo. Por quê? Ele é calórico, sim, mas ele tem gorduras monoinsaturadas, que são gorduras excelentes para o nosso corpo. Ele é rico em glutationa, em carotenoides, que vão ajudar no processo de oxidação. Então, para as pessoas que fazem muita atividade física, né, que tem ali uma produção muito grande de radicais livres por conta disso, pessoas, né, que às vezes até comem muita carne, muita proteína animal, então tem também uma produção maior de radicais livres. Esses alimentos, eles vão balancear, por isso que eu falo que é sempre manter um equilíbrio, né, gente? A gente tem que consumir uma parte de proteína animal, uma parte de proteína vegetal, a gente tem que andar nesse equilíbrio para poder ficar saudável. Então, o abacate, sim, ele é um ótimo alimento, você pode consumir ele à noite, sim, inclusive eu acho um horário muito bom para o consumo do abacate. E tem que ter cuidado, gente, porque quando fala em abacate, a gente pensa logo na vitamina de abacate. E aí entra ali, põe o leite junto com o abacate para bater. Então, assim, a vitamina de abacate, e às vezes adoça, né? Põe o açúcar ali para ficar gostosinho. Então, aí não, tá, gente? Aí já a gente perde um pouco o objetivo. Por quê? Porque o leite, ele já é um alimento que estimula ali a produção de insulina à noite. E produzir muita insulina à noite não é uma boa ideia, porque a gente vai atrapalhar outros hormônios que a gente tem que produzir quando a gente está dormindo. E o abacate, então, junto com o leite, já fica a gordura do abacate, a densidade calórica do abacate, mais o leite e ainda mais um açúcar, aí não. Esse alimento realmente, aí você vai engordar realmente se você ficar tomando só vitamina de abacate. Algumas receitas que eu gosto muito de fazer com abacate é guacamole, por exemplo, né, que é uma receita salgada, ou então você pode comer, eu gosto de comer o abacate puro, gente, hoje eu já acostumei a fazer isso, né, comer abacate puro. Na casa da minha tia, tá até aqui, ela tá me assistindo, tem um pé de abacate lá que é delicioso, eu nunca comi um abacate tão gostoso igual o da casa dela. Então esse abacate você pode comer puro tranquilamente, porque ele é uma delícia. Ou então, às vezes, colocar ali alguma coisinha, eu gosto de colocar canela no abacate, também é uma boa ideia. Então, comer à noite não tem problema, não vai te engordar, desde que todo o seu restante da alimentação esteja bem, tá bom? Vamos ver quem que acertou e falou, ó, a banana, gente. A banana, na verdade, gente, a banana verde, tá? Essa aqui já não está tão verde mais. O dia que eu comprei, ela tava toda bem verdinha mesmo, agora ela já até deu uma amadurecida aqui, ela já tá mais amarelada. Então o ideal é que a gente utilize a banana verde, verde, verde mesmo, tá? Aquela bem toda verde. Por que da banana, gente? Por que da banana verde? Aí que eu vou explicar pra vocês.
Lembra que eu falei da questão do pré-biótico, né? Então são alimentos que vão lá no nosso intestino grosso nutrir as bactérias boas que a gente tem no nosso organismo. E a banana, quando ela está bem verde, ela tem ali o amido resistente. O que é esse amido resistente? É exatamente a estrutura que vai passar direto, a gente não consegue absorver esse amido resistente no nosso estômago, no nosso intestino delgado, então ele vai chegar lá no intestino grosso para alimentar essas boas bactérias. E isso nos ajuda muito, porque essas bactérias são muito importantes até mesmo na absorção de vários nutrientes. Então, as pessoas que estão aí, por exemplo, falando do processo de cicatrização, que às vezes não está muito bom, pessoas que falam ali que, nossa, eu tenho muita distensão abdominal, muitos gases, esses alimentos vão nutrir boas bactérias e por isso a gente consegue melhorar esses sintomas. É claro que está dentro também de toda uma estratégia. A gente às vezes precisa, por exemplo, se tem alimentos que a gente sente que faz mal, que fazem essa distensão abdominal, então primeiro a gente tem que retirar esses alimentos da nossa rotina e aí depois a gente vai, ou mesmo, né, ao mesmo tempo, a gente vai colocar esses alimentos para poder melhorar ali a nutrição das nossas bactérias boas. Então, a biomassa de banana verde, gente, ela é um excelente alimento para isso. E ela tem pouca frutose, né? Porque, na verdade, esse amido resistente, ele com o amadurecimento da banana, quanto mais amarelinha ela vai ficando, esse amido ele vai se transformando na frutose. E aí vai ficando docinha. Então a banana verde, ela não tem um gosto muito forte, né? O gosto dela é bem neutro e por isso a gente pode usar em várias preparações. Aí, mas como que a gente vai usar essa banana, né? Que aí foi, alguém falou, deixa eu ver quem que foi que falou da biomassa de banana verde. Muita gente já deve ter ouvido falar em biomassa de banana. Sempre os pacientes lá no consultório, eu falo da biomassa, o pessoal, já ouvi falar muito mesmo, mas nunca usei, nunca achei para comprar. Então, para comprar pronto, às vezes realmente a gente não encontra ou até mesmo é mais caro, né? Então acaba ficando um alimento ali, a gente fica, nossa, é caro. Mas, gente, é só comprar a banana verde, né? Vocês encontram. Hoje tem os produtores orgânicos que vendem a banana verde orgânica. Então eu até falo assim, se você conseguir a banana verde orgânica, é excelente, porque você pode até mesmo aproveitar a casca para fazer essa biomassa. Ou então, se você não encontrar orgânica, aí eu tiro a casca, porque na casca pode ter muito agrotóxico, então eu prefiro fazer sem a casca mesmo, tá? Então, e é difícil fazer essa biomassa, gente? Vocês têm ideias? Alguém já tentou fazer biomassa aí? Acena aí pra mim quem já faz biomassa ou quem já tentou fazer biomassa. A biomassa, a gente escuta falar assim, né? Fala que será isso? É muito simples, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu já preparei a minha aqui, que eu vou usar. Ó, a biomassa, ela fica assim, ó. Ela fica parecendo um purê, bem rosinha, ó. E o que é isso, gente? Aqui para fazer essa biomassa, eu usei 10 bananas e uma xícara de água. Como é que vocês fazem ela, então? A gente pega as bananas, limpa, né? Faz toda a higienização delas, coloca na panela de pressão. Na panela de pressão, depois que pega a pressão, você deixa ali cozinhar por mais ou menos 20 minutos. E aí depois tira, espera esfriar. Como eu falei, se for banana orgânica, você já pode colocar ela com a casca mesmo no liquidificador. Se não for, você descasca ela. E aí você vai bater no liquidificador com uma xícara de água. Então, é isso, gente. Até ela ficar nessa consistência aqui, ó. Ela fica tipo um cremezinho, um purê mesmo. Aí, por exemplo, essa biomassa aqui, eu deixo ela nesse tupperwarezinho, né? Tampo, vendo bastante. E ela dura 5 dias na geladeira tranquilamente, tá? Você pode fazer, por exemplo, no final de semana e ir usando todo dia durante, né, a semana aí nas suas preparações. Se você quiser fazer uma quantidade maior, já deixar ali, né, estocado, eu também faço isso aqui, ó, gente. Eu coloco nessas forminhas aqui, ó, de bolinho mesmo, né, forminhas individuais, e aí congelo, porque congelada ela vai durar até 3 meses. Então eu vou descongelando ali a quantidade que eu quero para preparação e vou aproveitando assim, tá? Então fica muito prático, é bem fácil mesmo de fazer, porque eu não gosto de fazer nada que é muito trabalhoso.
Deixa eu ver, o que o pessoal tá perguntando? É só cozinhar a banana? Vocês vão cozinhar a banana na panela de pressão, tá, gente? Então, pega, limpa, higieniza a banana e depois coloca na panela de pressão para ela cozinhar mais rápido, tá bom? Ela fica, deixa eu ver, tem uma banana aqui, ó. Quando você vai tirar ela, né, da pressão, ó, você vai descascar, ela vai estar assim, ela fica bem rosinha. Então, aí você coloca no liquidificador e bate com água. É só isso, gente. E é um alimento que vai trazer muitos benefícios. Aí vocês vão me perguntar, Ju, e onde que eu vou usar essa biomassa então? O que eu faço com isso? Porque se você provar, você vai ver que realmente o gosto dela é muito neutro, né? Ela não tem muito gosto. Essa biomassa, gente, a gente pode usar em várias receitas, porque ela, na verdade, ela vai dar uma... ela é como se fosse um espessante ali, ela vai dar uma liga. Hoje, por exemplo, aqui, vou fazer aqui pro meu almoço, aproveitar, né, tá na hora do almoço, eu vou fazer o risoto com a biomassa de banana verde. A biomassa, ela vai entrar, por exemplo, no lugar de um creme de leite, no lugar de... deixa eu ver o que mais que a gente pode usar. Às vezes o pessoal põe requeijão, né? Fica muito denso, energeticamente falando, né? Fica pesada ali a preparação. Então a biomassa, ela pode entrar no lugar desses ingredientes na receita, tá bom? Eu vou começar aqui, então, a preparar o nosso risoto, começar a fazer a preparação do risoto e vou respondendo as perguntas que vocês estão me mandando, tá bom, gente? Deixa eu só ligar aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte, para esse risoto que eu vou fazer, eu tô usando aqui, ó, a quinoa cozida. Como eu falei, a quinoa, ela é uma ótima fonte de proteína vegetal. Então eu vou usar aqui, essa aqui, gente, eu cozinhei, deu uma xícara de quinoa crua, né? E aí eu deixei ela em demolho. Na live passada também eu falei da importância do demolho para as leguminosas, para os cereais, né? Pra gente inativar ali alguns fitatos que existem neles, que podem atrapalhar a absorção de alguns nutrientes. Então eu deixei ela em demolho por 4 a 6 horas, tá, gente? E aí cozinhei. Então ela já tá cozidinha, já tá no ponto do cozimento. Eu vou usar aqui também junto com ela, eu amo, gente, adoro cogumelos, tá? Pra poder também dar um saborzinho nesse risoto. Vou usar um pouquinho de espinafre e a biomassa de banana verde. Então, vamos começar aqui. Ó, vou começar aqui então, eu vou colocar o azeite aqui na panela. Isso é bom também falar, né? Porque tem muita gente que pergunta isso. Azeite pode esquentar? Posso usar azeite para fazer refoga? Gente, o azeite, esse aqui que eu tô usando, ele é até extra virgem, mas normalmente eu compro até o azeite comum, né, sem ser extra virgem, para poder fazer as minhas preparações. Eu falo assim, o azeite quando vai aquecer, ele realmente vai oxidar um pouco. Então assim, a gente perde um pouco das propriedades boas dele. Mas mesmo assim, ele não se torna uma gordura completamente nociva e é muito melhor do que outros óleos que a gente compra por aí, óleos refinados, óleo de soja, óleo de milho, né, que tem transgênicos no meio. Então eu prefiro até usar, aqui eu tô usando o extra virgem, mas podia ser o virgem, do que usar esses outros óleos, tá bom? E vocês podem usar também outros, por exemplo, óleo de coco, óleo de abacate, também são excelentes óleos para cozinhar. Deixa eu só colocar aqui então, que eu vou começar a fazer. Vou colocar aqui um pouquinho do azeite. Deixa eu ver se tá ligado direito isso aqui. Tá, tá quente. Vou deixar ele esquentar um pouquinho. Pode comer biomassa de manhã em jejum? Gente, pode comer a biomassa, tá? De manhã, eu sempre gosto de iniciar meu dia, por exemplo, usando alguma estratégia antioxidante, anti-inflamatória. Então, por exemplo, eu falo muito, né, com os meus pacientes, quando você acordar, a primeira coisa, tomar um copo de água, porque à noite a gente desidrata bastante, né? Então, você já começar a tomar água assim que você acorda é uma ótima forma de você já se hidratar. E eu gosto muito de usar também, por exemplo, limão de manhã, assim que eu acordo, limão com água, porque o limão ele vai ajudar tanto nessa questão de ter ali propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, e ele ajuda também no processo digestivo. Vamos supor, se você às vezes ficou ainda algum alimento que não digeriu tão bem do dia anterior, o limão ele ajuda nesse processo, tá? Então eu gosto de usar o limão de manhã.
Mas, por exemplo, se você quiser usar biomassa para fazer o seu omelete de manhã, misturar ali, né, com o ovo, é uma ótima forma de comer biomassa. Se você quiser fazer, às vezes, uma vitamina com a biomassa, ótima forma também, ela vai deixar mais espessa ali a vitamina, tá? Pode usar de manhã sim. Interessante usar colágeno após a cirurgia, Camila perguntou. Camila, depende, tá? Depende muito, por quê? O colágeno, ele vai ajudar, por exemplo, no processo de cicatrização. Pessoas que têm, né, estão com deficiência de cicatrização, muitas vezes se beneficiam sim com colágeno. Mas quando a gente tem um processo, por exemplo, de cicatrização excessiva, e eu falo muito das fibroses, né, das cicatrizes altas ali, hipertróficas, o colágeno ele pode atrapalhar no processo de tratamento, né, e de controle dessa fibrose. Então eu falo que depende, tá? Depende de como está a evolução no seu pós-cirúrgico. Então, se você tem uma deficiência de cicatrização, o colágeno pode ser interessante sim. Agora, se for o contrário, aí não, tá bom? Vou fazer aqui então, eu vou colocar um pouquinho de cebola. Essa cebola que eu tô usando é desidratada, porque a cebola acabou, tá, gente? Sexta-feira, né? Já tá na hora de fazer compra de novo. Deixa eu colocar aqui, ó, um pouquinho da cebola para refogar. E aí, então, eu vou usar a quinoa. Eu falei pra vocês, né, gente? Eu usei uma xícara, tá? De quinoa crua. E aí, cozinhei ela. Ela aumenta o volume depois de cozida. Acho que esse fogo meu tá muito fraquinho, mas daqui a pouco ele vai começar a melhorar aqui. E eu vou ensinar daqui a pouco pra vocês também, gente, outra receita, que aqui eu tô fazendo um prato salgado, né, que poderia ser pro almoço, pro um jantar, e vou fazer um docinho com biomassa também, tá? Pro pessoal aí que gosta muito de doce, tem vontade de comer doce à tarde, né, às vezes no meio do dia ali dá aquela vontade louca de comer doce, vou pôr a biomassa num docinho pra vocês, porque é bem interessante também, né, a gente usar ela pra fazer preparações doces. A quinoa. Eu deixo sempre para pôr o sal no final, porque antes disso eu coloco vários temperinhos para poder, né, a gente evitar o consumo também de muito sal. Então eu sempre coloco os temperos primeiro, tá, gente? Vou colocar aqui também um pouquinho do cogumelo. Aí aqui, gente, a quantidade de cogumelo, de espinafre, vocês podem usar a gosto, tá? Se vocês quiserem um pouco mais, eu gosto muito, então eu vou pôr mais. Mas pode ser do gosto de vocês mesmo. Vou colocar aqui um pouquinho do espinafre. Aí o espinafre também ele tem um pouquinho de proteína, o cogumelo também tem. Então, gente, tá vendo? Isso aqui é uma refeição que tem proteínas vegetais e não tem nada de proteína animal, por exemplo, né? No e-book vocês vão ter lá várias receitinhas nesse estilo. E fácil, tá, gente? Porque pra mim não pode ser de coisa muito complicada, não. Misturar aqui o espinafre. Ó, gente, eu já tinha deixado tudo preparado, tá? Eu já tinha refogado o cogumelo, ele já estava refogadinho no ponto, a quinoa já estava cozida e o espinafre eu cozinhei ele no vapor. Porque eu gosto sempre de fazer todos os vegetais no vapor, gente. No vapor a gente consegue conservar muito mais os nutrientes do que quando a gente coloca, por exemplo, para cozinhar em água, né, imerso na água. Então, adotem aí a forma de cozinhar no vapor, porque vai ser benéfico aí para vocês terem mais nutrientes na alimentação. A biomassa, para poder dar a liga, vou usar aqui uma quantidade, mais ou menos uma colher de sopa, e aí eu vou dosando, tá, gente, para ver o ponto da liga mesmo.
A Edilane tá perguntando a partir de quantos anos pode consumir a biomassa. Ó, Edilane, se for neném, tem que ter a liberação realmente para começar a introdução alimentar, né? Você tem que ter a orientação do pediatra quanto a isso, tá? Mas, normalmente, a biomassa, gente, é um alimento muito saudável. Então, crianças podem consumir e devem consumir, tá bom? É só mesmo se for neném muito novinho, por causa da introdução alimentar, que aí vai ter o tempo certinho para poder entrar. E aí é muito importante consultar o pediatra, tá bom? Porque eu ainda tô achando que ela não tá tão cremosa. Eu quero que ele fique bem cremoso, ó. E a biomassa é que vai dar essa cremosidade mesmo do risoto. Agora o fogo tá até bom mesmo. E aí, gente, agora é tempero, né? Então vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui alguns temperos. Ó, aqui já tá dando o ponto que eu quero, já tá mais cremoso mesmo. Olha lá, ele já vai ficando mais grudadinho, tipo risoto mesmo. Ó, a Isaide tá perguntando se carne... Desculpa, peraí, quem que é? Tô perguntando que carne de carneiro pode comer após a bioabdominoplastia? Bom, vamos lá, gente. A carne em geral, todo mundo tem muita dúvida em relação a isso. O pessoal pergunta muito também da carne de porco. Gente, não tem problema consumir carnes após a cirurgia. O que a gente vai dosar é exatamente essa quantidade ideal de proteína animal e proteína vegetal. Então, não tem problema consumir, por exemplo, a carne de porco, a carne de carneiro, desde que você não sinta nenhuma reação. Por exemplo, tem gente que fala que, comi a carne de porco, mas senti que não me fez bem. Então, se você sentiu que não fez bem, não insista, é individual, é do seu organismo. Mas falar que isso vai ser prejudicial para o seu pós-operatório, isso vai trazer algum problema, não vai. Você tem que simplesmente fazer um equilíbrio. Você não pode comer nem carne em excesso e nem faltar também a quantidade de proteína, tá bom? Frutos do mar, gente, pode consumir? Os frutos do mar, eu falo sempre o seguinte, depois da cirurgia, gente, a gente usa muito, às vezes, a gente usa muitas medicações, por exemplo, antibióticos, analgésicos, e isso altera muito ali a nossa microbiota e também pode alterar o nosso intestino, a absorção intestinal. Os frutos do mar eu já tenho um pouquinho mais de ressalva por causa do poder alergênico deles. Então, tem pessoas que às vezes vai consumir frutos do mar e pode, de repente, ter ali uma reação querendo desenvolver, por exemplo, uma alergia ali alimentar. Então, frutos do mar eu tenho um pouco de receio, pelo menos ali uma semana, 2, até a gente conseguir reabilitar melhor esse intestino depois dessas medicações todas que se usa na cirurgia, para poder começar a consumir, tá bom? Frutos do mar realmente são alimentos que eu tenho um pouquinho de ressalva no pós-cirúrgico, por causa dessa alteração intestinal. Agora, peixes, as outras carnes já são um pouco mais tranquilas, tá? Deixa eu só dar o ponto aqui, gente, senão vai passar do ponto e ele vai ficar muito empapado. Eu vou colocar agora aqui os temperinhos. Então, eu vou colocar aqui agora a cúrcuma. O pessoal pergunta muito da cúrcuma. Cúrcuma é um excelente alimento, gente. A cúrcuma, ela é um dos alimentos mais anti-inflamatórios que a gente tem na natureza. Essa coloração amarelinha aqui, tá vendo? Ó, essa aqui é em pó, né? Já vem pronta do tempero. Essa aqui é da BR Spices. Mas vocês encontram ela, vocês podem comprar ela até na forma mesmo de rizoma, né? Que é aquela... É uma raiz mesmo da cúrcuma, bem amarelinha. Vocês podem ralar aqui para colocar na comida. E sempre lembrar, gente, que pra gente absorver bem essa cúrcuma, na verdade a curcumina, né, que é o ativo ali da cúrcuma, a gente tem que associar com um pouquinho de pimenta preta, tá? Pimenta do reino preta. Então eu sempre coloco os dois juntos, pimenta preta e cúrcuma. Então vamos colocar aqui um pouquinho dessa pimenta preta também. E é bom que a cúrcuma aqui, ela vai dar uma colorida aqui no nosso risoto, né? Vai deixar ele mais coloridinho. Não pode ser muito também, porque senão fica um gosto muito forte, né? Ela acaba roubando o sabor dos outros alimentos. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui também, gente, eu vou buscar ali
um substituto do molho shoyu. Pessoal que gosta muito, né, de comer japonês, gosta muito do molho shoyu, tem um substituto mais saudável, porque acaba que o molho shoyu ele tem muito aditivo químico, muitos corantes, muitos conservantes, e aí então, e glutamato monossódico, né, que é um realçador de sabor que a gente precisa evitar. Eu falo sempre com meus pacientes depois de cirurgia plástica, evitar esses alimentos que têm muitos conservantes, corantes, porque isso sim pode atrapalhar muito mais a cicatrização do que muitos alimentos que a gente tem medo de consumir, né? Ó, chama cocoaminos. Ele, na verdade, ele tem aminoácidos e o sal rosa do Himalaia, ele é feito mesmo com coco. Por isso que ele é interessante, ele é feito de açúcar de coco. E não tem nenhum tipo de conservante, corante. Então, quem quiser substituição boa para o molho shoyu, essa aqui é uma ótima opção. E eu vou colocar aqui um pouquinho também para poder dar um gostinho, um temperinho mesmo de shoyu aqui. Deixa eu ver aqui, a Soraya tá falando, vou fazer abdominoplastia, meu estômago está alto, pode ser alimentação ou falta dela, tenho zero apetite. Ó, Soraya, você vai fazer abdominoplastia, é isso não? Desculpa, gente. Ah, sim, vai fazer, você já fez abdominoplastia e aí você tá com dúvida. Ô, gente, o Thiago, ele tá me assessorando aqui nas perguntas, tá, gente? Por isso que eu tô tentando ler e às vezes eu não tô entendendo. Você fez abdominoplastia tem 3 meses e tá sentindo o estômago alto. Soraya, pode ser alimentação sim, eu já tive pacientes que tinham essa queixa. Por exemplo, a gente foi investigar um pouco melhor e viu que alguns alimentos faziam muito mal e a gente teve que mudar isso na alimentação. Isso pode ser devido também, às vezes, a alguma reação abdominal mesmo. Por exemplo, depois da cirurgia, eu até já fiz um vídeo sobre isso lá no YouTube, tem pessoas que se queixam que não ficam com o abdômen reto do jeito que elas queriam, ficam com o abdômen mais projetado. E isso pode ter várias causas. Uma delas pode ser também questão de tônus abdominal, né? Então a gente tem que entender o que poderia estar acontecendo, se o seu abdômen, né, se a sua musculatura abdominal ela está eficiente ou não. Às vezes tem pessoas que vão ter essas queixas de estômago alto e muitas vezes dores em outras regiões, dores nas costas, isso pode ser por causa de uma descompensação. Agora, a questão de você não ter apetite pode nos levar a crer realmente que tem alguma coisa relacionada à alimentação. Às vezes alimentos que você consome que estão agredindo ali o intestino muitas vezes, até mesmo o estômago, saber como que tá a acidez do seu estômago, se você toma algum remédio que possa também atrapalhar nisso, e então tudo isso pode estar relacionado. Eu falo que com os meus pacientes eu faço toda uma série de perguntas para a gente conseguir realmente ter essa visão assim global do corpo, como que tá a saúde geral, da absorção mesmo dos nutrientes e se algum alimento está causando esse desconforto e essa queixa. Porque se tiver, a gente tem que eliminar ele um tempo da alimentação. Pode ser que não precise ser para sempre, precisa ser um tempo simplesmente para a gente conseguir reorganizar ali o intestino, até mesmo às vezes a acidez do estômago mesmo, e depois a gente tentar reintroduzir esse alimento para ver se a reação vai ser diferente, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tem que investigar melhor para ver o que está acontecendo, porque isso não é normal, né? E agora aqui, gente, eu vou só colocar um pouquinho aqui, vou pôr um pouquinho de tomilho também, que eu gosto bastante de colocar essas ervinhas. E vou provar, porque agora, depois de provar, é que eu vou pôr sal, tá, gente? Vou pôr por último aqui o sal. Quem tá perguntando aí sobre o cocoamino, gente, é esse aqui, tá? Vocês encontram da Copra Alimentos. Então, aqui em BH eu acho em vários supermercados. Se vocês não acharem, tem site, né? Dá pra comprar pela internet. E ele realmente é bem interessante para substituir o shoyu. Aí agora deixa eu provar como é que ficou o risoto. Por causa do cocoaminos, ele já tá até um pouco salgadinho, porque o cocoaminos, ele, né, tem o sal, mas eu vou pôr um pouquinho mais pro meu paladar, acho que vai ficar bom mais um pouquinho. Tô usando aqui o sal rosa,
Ela tá perguntando de onde eu sou de São Paulo. Não, Soraya, eu não sou de São Paulo. Muita gente pergunta isso. Eu sou de Belo Horizonte. Mas essa questão da alimentação, Soraya, agora com essa questão da pandemia, né? O Conselho de Nutrição liberou o atendimento online, tá? Então eu tenho realizado os atendimentos online em pacientes por todo o Brasil. Então depois, se você tiver interesse também, agora ficou ótimo de sal. Vou colocar o meu risoto aqui num prato, pra ele ficar bonito, né, gente? Porque a alimentação, ela começa do visual, né? Do visual, o cheiro, depois que a gente vai sentir realmente o sabor. Esse prato aqui, gente, é uma paciente minha que faz esses pratos, é a Luciana. Depois eu vou deixar aqui o contato pra vocês também. Ela faz esse trabalho lindo na cerâmica. E eu gosto muito, né? É bom a gente ter uns pratos diferentes pra poder fazer um jantarzinho, um almoço, a gente colocar e para empratar aqui. Então eu vou colocar aqui. Vocês viram que é fácil, né, gente? É fácil, é rápido, é simples. Tem que ser, né? Porque na correria do dia a dia não dá para ser muito complicado. Ó, gente, vou colocar aqui agora uma salsinha para poder enfeitar, para dar um verdinho. Depois eu vou tirar a foto, hein? Vou tirar a foto para colocar. Aí, gente, tá pronto o risoto, bem simples, bem fácil de fazer. Pera aí, volta aqui, né? Vamos... E aí eu vou depois tirar a foto para pôr aqui para vocês, tá? Vou postar essa receitinha lá no feed com todos os ingredientes certinhos para quem quiser depois fazer em casa e me contar se gostou, tá bom? Bom, agora eu vou fazer o docinho, que eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá interessado nesse docinho também, porque gosta, né? As formiguinhas aí de plantão. Quem que gosta aí de doce, gente? Deixa eu ver. Aqui eu peguei chocolate 70% cacau. Sempre quando vocês forem comprar o chocolate, olha lá na lista de ingredientes, gente, se o primeiro ingrediente ali é massa de cacau, se não tem muito açúcar, né? Porque às vezes a gente compra chocolate 70%, mas o açúcar ele tá ali nos primeiros ingredientes. Então, prefira os que tenham primeiro ali cacau, né? Massa de cacau, e o açúcar vir ali mais pro final da lista, porque a lista de ingredientes ela vai decrescendo da quantidade, né? Então, quanto antes o açúcar aparece, mais açúcar tem ali naquele chocolate. E aí, então, eu vou derreter esse chocolate aqui, eu vou usar ali o micro-ondas e vou fazer uma trufinha pra gente poder comer. Pera aí que eu vou pôr no micro-ondas aqui. Eu vou pôr 30 segundos, que eu já queimei muito chocolate nessa vida, viu, gente? Então vou pôr 30 segundos ali, vou mexer um pouquinho, depois põe mais 30, porque se queimar o chocolate, acabou. Não tem o que fazer, né? E aí, então, gente, pra poder misturar com o chocolate, eu vou usar uma pasta de castanha de caju. Pasta de castanha de caju, muita gente me pergunta isso também. Qual é a melhor pasta para comprar? Quem que eu tenho que escolher? Gente, é muito simples. Todos os alimentos que vocês forem comprar, leia a lista de ingredientes. Escolham aqueles que têm a menor quantidade de ingredientes na lista e os alimentos que vocês conhecem, né? Porque quando vocês pegam uma lista que é muito comprida e tem um monte de nome ali que você nunca ouviu falar, não é bom. É cheio de conservante, corante, tudo que a gente quer evitar. E isso tudo irrita o nosso intestino, tá, gente? Então esses aditivos químicos que tem nos alimentos industrializados, eles vão realmente gerando uma reação inflamatória no nosso intestino. Pode gerar exatamente esse desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. Por isso que a gente tem que evitar esses alimentos. Essa pasta aqui eu gosto muito dela porque ela tem só ingrediente natural mesmo. Ela é artesanal, castanha de caju, cacau e óleo de coco. Acabou, não tem mais nada, tá? Essa aqui é da Crocância Fit. Então, sempre que vocês forem comprar alimentos, olhem isso, tá? Procure os que tem só ingredientes naturais. Deixa eu ver como é que tá aqui o chocolate. Derreteu bem, não queimou, que bom. Já tá acabando o nosso tempo aqui, gente. Deixa eu acelerar esse docinho pra mostrar pra vocês, ó. Então, aqui, ó, derreteu o chocolate. E aí, agora, eu vou colocar uma colher de café da pasta de castanha de caju e uma colherinha da biomassa. Vai nesse garfinho aqui que eu não usei ainda, gente. Aí, ó, só misturar. Acabou.
ficar boa. Vou misturar aqui para vocês verem. Ela já vai ficando mais densa, ó, vai ficando mais difícil de misturar, porque é para dar consistência mesmo de trufa. Ó, deixa eu misturar mais, ó, agora já tá ficando densa, ó. E aí, gente, ó, aqui, ó, vai ficar nessa consistência. Aqui é só você enrolar, se você quiser levar para o seu trabalho, né, para algum lugar. Você pode enrolar ela e guardar num potinho. Deixa eu pegar aqui um pratinho. Ó, deixa eu pôr aqui para vocês verem, que ela vai dar o ponto de enrolar. O ideal é untar a mão, né, gente, para não fazer essa lambreca que eu tô fazendo aqui. Mas, ó, ela vai ficar na consistência mesmo de trufa, tá? E se vocês quiserem, essa trufinha aqui eu já fiz elas várias vezes, né? Eu gosto muito do sabor mais amargo um pouquinho. Tem gente que vai falar assim, ah não, mas eu gosto dela mais docinha. Então se vocês quiserem, vocês podem também usar junto, ó, o damasco, tá, gente? Então se quiser colocar aqui, por exemplo, o damascozinho com um pouquinho da trufa, até 2 damascos com essa trufa, fica uma delícia também. E o damasco também vai ser muito bom. Por que esse doce ele é ótimo, gente? Porque, primeiro, tem cacau, tem o damasco também. Os dois são alimentos ricos em triptofano, que vai ajudar no nosso bem-estar, a produzir serotonina, pra gente ficar bem, ficar feliz. Então, é muito importante, por exemplo, quando dá vontade de comer doce, às vezes o que o seu corpo pede é serotonina. Então, aqui nós temos os aminoácidos necessários para a produção dessa serotonina. A biomassa de banana verde, que vai ajudar ali o intestino, né? Vai alimentar nossas bactérias boas. E a pasta de castanha também, que vai, inclusive, ajudar na saciedade também, porque ela é fonte de gorduras boas. Então, é um docinho excelente, né? Um docinho que eu falo que é o docinho do bem, que nos ajuda, que, né, ajuda a nossa saúde e não tem, né, não vai ter um pico de açúcar muito grande no sangue, porque todos os ingredientes que estão aqui, eu falo que é a questão da carga glicêmica, que eu até expliquei no outro vídeo anterior, né? Então, inclusive lá no Telegram, gente, tá lá um e-bookzinho para vocês sobre essa questão dos alimentos, da carga glicêmica de cada alimento. Para quem aí quer controlar os níveis de açúcar do sangue, entra lá no meu canal, que lá tá o e-book, tá bem bonitinho, tá bem explicadinho lá para vocês. Ô, gente, eu vou despedir porque o meu tempo vai acabar. Era para todo mundo. Obrigada mesmo por vocês que estiveram aqui. Beijão e até a próxima, gente. Beijo, obrigada.